com as promessas dele na minha vida. Amém? Pai, eu quero pedir ao Espírito Santo de Deus, venha sobre a minha vida, a vida de cada irmão que aqui está. Não haja decoração de mente, Pai. Os olhos, Pai, a sua mente, o seu pensamento venha estar voltado a escutar o Senhor nessa noite. Usa a minha vida, Pai, para que eu possa ser, Pai, aquele que envia as boas novas do Senhor nessa noite, Pai, para aqueles que aqui estão e para aqueles que estarão assistindo, Senhor, esse vídeo, Pai. E em nome de Jesus, nós abençoamos a vida de cada um. Glória a Deus. Irmãos, essa noite a gente vai estar falando sobre 4 homens da Bíblia, que é Moisés, Josué, José e Davi. E aí eu quero fazer uma pergunta para você. Você já se perguntou: quem sou eu? Quem é você? Quem é o Eduardo? Quem é o Felipe? Você já se perguntou quem é o Ney? Não é o Roger, é o Ney. Amém? Então, eu quero falar sobre esses homens hoje, nessa noite, e em favor de Deus, sabendo que foi os que Ele enviou para grandes coisas. Amém? Abre lá para mim, Juan, em Êxodo 3,14. Três, 14. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou, e isto que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Amém? Então, quando Moisés recebeu essa palavra de Deus, ele sabia quem é que estava enviando ele. Então, o primeiro aqui que nós vamos falar de Moisés, a gente vai falar de obediência. Ele foi um homem obediente a Deus. Quando ele subiu ao monte e viu a sarça ardente, que não se consumia, e ali ele recebeu algo de Deus, no começo ele se assustou. Como qualquer um de nós aqui ficaria surpreso com aquela cena, com aquilo que estava acontecendo. Mas Moisés ele recebeu uma missão de tirar o povo hebreu do Egito e seguir para a terra prometida. Aqui, quando Moisés chegou e se apresentou aos filhos de Israel, os israelitas, ele tinha uma palavra de Deus. O que ele falou para essas pessoas? O eu sou me enviou. Então ele tinha uma palavra de confirmação daquilo que Deus estava fazendo. Ele tinha uma palavra de autoridade, onde ele chegaria a aquelas pessoas, aos anciãos daquele lugar, e eles tinham entendimento de que realmente foi Deus que mandou ele. Então, quando Deus fala para ele: vai lá e diz ao povo que o eu sou te enviou, eles vão saber de quem eu estou falando. E aí, lá em Êxodo 3, do 10 ao 16: vá, pois agora eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova de que eu sou e quem o enviou. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão cultos a Deus neste monte. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas, me disseram: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês. E eles me perguntarem, qual é o nome dele? Quem lhes direi? Pode passar. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou, e isso que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Pode passar. Disse também Deus a Moisés:
diga aos israelitas: o Senhor, o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês, e esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Vá, reúna as autoridades de Israel e diga: eu sou o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, apareceu a mim e disse: eu virei em auxílio de vocês, pois vi o que tem sido feito a vocês no Egito. Então, quando Moisés recebeu a palavra de Deus e ele chegou ao povo, ele tinha convicção quem foi que enviou ele lá. Ele tinha autoridade para chegar e tomar, posse da palavra que Deus tinha dado a ele. Ele acreditou, ele confiou. E hoje você está aqui, não é à toa, não foi por acaso, porque você sabe que o Eu Sou te enviou. Por isso que eu fiz essa pergunta, para você fazer essa pergunta para você: quem sou eu? Quem é você? O que você tem feito para Deus? Amém? Então, na obediência, Moisés, ele foi lá e tinha a palavra, e ele obedeceu a Deus e entregou a Deus aquilo que era de direito. Ele confiou na palavra de Deus, ele obedeceu a Deus. E aí a gente vai ver mais para frente Josué. Josué, ele tinha temor a Deus. Ele era um homem também obediente, mas ele tinha um temor diferente. Josué recebeu a notícia de que Moisés morreu e recebeu uma ordem de Deus. Mas antes disso, ele foi enviado para Canaã como espia e com mais outros 9. E o que foi que aconteceu quando eles chegaram e passou o relatório para Moisés? Moisés, antes de morrer, enviou os espias para a terra prometida, lá para Canaã. Aí o que aconteceu? Quando eles chegaram lá, uma parte deles viram coisas que não eram boas. Focaram nisso. Porque lá tem gigante, lá tem isso, lá tem aquilo, eles vão acabar com a gente. Mas Josué teve uma visão diferente, como filho de Deus. Ele teve uma visão de que ele sabia que Deus ia dar aquela terra para eles. Deus prometeu? Se Deus prometeu, por que ele não vai cumprir? Aleluia. Amém? Amém. Então, somente Josué e Caleb entenderam o que eles foram fazer lá naquele lugar. Espiar o que era bom e trazer aquilo que era bom para o povo de Israel. E os outros 8, o que eles fizeram? Murmuraram. Falaram que ali não era o lugar deles, não acreditaram na promessa de Deus, não acreditaram naquilo que Deus tinha para a vida deles, não confiaram. E aí eu quero te dar uma chave nessa noite. Muitas vezes a gente está cercado de muitas pessoas, mas presta atenção naquele que é diferente, naquele que só traz notícia boa para você. Começa a caminhar com esse tipo de gente. Amém. Começa a caminhar com gente que te leva para frente. Amém. Que vai ver a tua dificuldade, vai ver o teu problema e não vai falar para você que você vai ter uma derrota. Muito pelo contrário. Vai falar para você: siga em frente, que Deus é contigo. Amém. Que Deus vai cumprir aquilo que Ele te prometeu. Amém? Amém. Abre lá, mãe, Josué 1 até o 2. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo o povo preparam para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Pula para o 5. Ninguém conseguirá resistir a vocês. Todos os dias
da sua vida, assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Eu quero declarar sobre a tua vida. Assim como Deus esteve junto com os filhos de Israel, com o povo de Israel, Ele vai estar com você. Confia, irmãos. Confia. Porque a sua vida está na mão da pessoa certa. Amém. Está na mão do Senhor. Amém. Amém? Abre lá em Números 14:8. Até o 9. Se o Senhor se agrada de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde há leite e mel, com fartura, e dará a nós. Se Deus enviou você e colocou você para uma terra prometida, o que eu estou querendo dizer não é somente algo natural, é espiritual também. Sabe, não é você buscar de Deus uma casa, um carro, isso não é errado, isso é certo. Mas o que você tem que buscar? É ter mais intimidade com o Senhor. A terra prometida que Ele tem que te dar, cheia de filhos espirituais. Não é natural não, viu, Lucas? Segura aí. Então, Deus, Ele tem o melhor para cada um dos seus filhos. Amém. Assim como ele tinha uma palavra para o povo lá de Israel, tirar eles das mãos do Egito, da mão do faraó como escravo, e transformar eles numa nação muito poderosa. Aonde eles tiveram batalhas, aonde eles tiveram a cada dia dificuldade, mas em nenhum momento, sabe, Deus nos abandonou. Muito pelo contrário, Deus sempre Ele esteve, mesmo o povo tendo uma época fazendo aquilo que não agradava ao Senhor, mas mesmo assim Deus esteve com eles o tempo todo. Amém? Amém. Só quero colocar um detalhe. Moisés, ele nunca se achou capaz de estar fazendo aquilo que Deus enviou. Josué, ele foi uma pessoa que relutou para estar na posição que ele estava. Mas como eles receberam uma palavra do Eu Sou me enviou, eles foram à frente e sabiam que a vitória estaria logo ali, na sua frente. Porque nenhum problema, nenhum gigante, nada, nenhuma batalha, nenhum exército maior do que o deles ia derrubá-los, ia destruí-los. Porque nada é maior do que o nosso Deus. Aleluia. Amém? Amém. O terceiro, quero falar sobre José. José foi um homem muito sábio, muito. Todo mundo aqui já conhece um pouco da história de José, amém? José, ele foi humilhado, ele foi vendido como escravo, açoitado pelos seus irmãos, e depois de receber um sonho, algo de Deus, nem seu próprio pai acreditou. Ele foi lá contar, dividir com seus irmãos, com a sua família, com seu pai, aquilo que Deus tinha revelado a ele. E o que aconteceu nesse tempo, irmãos? Ele foi repreendido pelo próprio pai. E aquilo causou um problema para ele. Causou inveja. Causou, discórdia. Porque José era o menor da tua casa. É onde ninguém dava nada. Era aquele que era a raba do tacho, né? Ninguém acreditava aqui em José. Mas ele sabia quem estava com ele, mesmo na dificuldade. O erro dele foi ter compartilhado algo no momento errado. Nem tudo aquilo que Deus revela para você é para você compartilhar. Alguém que está do seu lado. Amém. Muitas das vezes, irmãos, é para você guardar. É para você guardar para você. Porque assim, quando você fala na vida desses irmãos, quando você fala daquilo que Deus tem para a tua vida para alguns irmãos, eu creio que aqui não é assim. Eu creio que seja lá fora, as pessoas do mundo, isso causa inveja. Mas como filho de Deus, quando você escuta teu irmão falar algo para você,
você tem que se alegrar. Amém. Quantas vezes eu escuto a gente compartilhando, Giovanni, o Rodney, falando sobre Deus abençoar com uma varoa, abençoar. Aleluia! E aí eu lembro, como se fosse hoje, eu e o Rodney orando lá no acampamento, lá no encontro, mais um motivo para você fazer essa inscrição. E muitas coisas acontecem no encontro. Meu Deus! Meu Deus do céu! E ele compartilhou isso comigo. Eu falei, Varão, Deus manda te dizer que o melhor de Deus para a tua vida está por vir. Guarda o teu coração. Meu Deus! Ele está de prova. E mal ele sabia que a pessoa que ele tanto procurava estava lá com ele. Deus estava ali já preparando o caminho, já, sabe, levando ele para um lugar, para a terra prometida. Tirou a varoa dele do Rio de Janeiro para Santo André. Ele veio lá daquele, meu Deus, não vou falar fundo de mundo não, porque está gravando, lá do Pará. Depois você corta essa parte. Veio lá do Pará, que é longe. Eu já fui para lá, eu sei quanto é longe. Para eles se encontrarem aqui. Ele do Pará e ela do Rio de Janeiro. Veio montar com um jumento, né? E aí o que aconteceu? Deus uniu e cumpriu com a palavra. Amém. Amém? Então, o próprio Giovanni. Eu lembro quando eles falaram, não, Deus vai me abençoar, Deus vai me trazer uma varoa, vai. E aí, tá casado? Eu achei que você ia fazer isso mesmo, Giovanni. Me decepcionou. Amém? Então guarde aquilo que Deus tem preparado. Amém. Aquilo que Deus tem falado na tua vida, irmão. Guarde. Compartilhe com quem você sentir paz. Muitas coisas que eu recebo da parte de Deus, tem alguns irmãos que eu compartilho. Eu tive uma experiência há um tempo atrás com um tio. Ontem, de novo, compartilhei com o Felipe. No final, eu até pedi para nós estarmos orando pela vida dele. Eu estou com um tio acamado, à beira da morte, com câncer no rim. Está complicada a situação dele. E fazia um tempo que ele não abriu os olhos, não mexia nada do corpo. E aí, ontem, saindo do trabalho, eu falei com a minha irmã, eu vou passar na casa da mãe, a gente pega o carro da minha outra irmã e a gente vai lá no hospital. E eu trabalho com cirurgia de coluna e crânio. Na hora de ir embora, um dos encarregados lá, eu tinha comentado com ele sobre o meu tio. Aí um dos encarregados lá chegou para mim e falou assim, acabou de sair uma cirurgia do hospital onde seu tio está internado. Eu falei, nada. Ele dá que eu vou, ele falou, já estou. Então eu tinha que ir para casa da minha mãe, pegar o carro, encontrar com a minha irmã, que trabalha numa agência da CVC aqui em Santa Terezinha, para poder ir lá para São Paulo. E aí Deus preparou tudo isso. Amém, irmão. Eu não precisei de correr atrás de nada, porque Deus já tinha uma palavra para a minha vida. E aí eu fui até aquele hospital, fiz o meu trabalho primeiro, entreguei a cirurgia lá nos locais, fui para o centro cirúrgico, apresentei lá para o pessoal. Quando eu terminei tudo, eu fui para o quarto, lá para a UTI. E aí minha prima estava lá, com a minha tia, a minha irmã. E aí minha prima me levou lá para casa o quarto lá onde meu tio está. E aí começou a explicar toda a situação dele. E o Espírito Santo, eu pedindo o Espírito Santo falar comigo, me dar uma palavra, e eu não estava sentindo, sabe, nada naquele momento. Até a hora que Deus falou para mim, faça de novo aquilo que você fez há um tempo atrás. Eu falei que eu fiz há um tempo atrás, eu declarar a cura do Senhor sobre a vida dele. Amém. Eu falei, Ana, vamos orar pelo teu pai? Aí ela falou, amém.
descobri a mão dele, coloquei a mão sobre a mão nele, coloquei a mão mais ou menos aqui nele. Aí falei, Marcos, você está me escutando? Se você estiver me escutando, aperta a minha mão. Ele apertou a minha mão e abriu os olhos. Fazia tempo que ele não fazia isso. Minha prima começou a chorar na hora. E ali eu comecei a orar, comecei a declarar, comecei a pedir ao Senhor que Ele tivesse alguma outra chance. E eu declarei sobre a vida dele. Eu estava ali porque o eu sou me enviou. Eu tinha uma palavra de comando naquele lugar. Eu estava sobre uma autoridade. E aí, naquela noite, no dia seguinte, eu recebo a notícia que ele teve uma piora. E meu Deus, mas Deus é maior. Aí todo mundo no grupo da família mandando mensagem de apoio, mensagem disso, mensagem daquilo, e eu não mandei nada, continuei orando e falando para o Senhor vai fazer a obra. Quando foi hoje de manhã, a minha prima manda uma notícia lá toda feliz: meu pai está melhorando. Amém. Então, essa palavra de você receber do Senhor que o eu sou te enviou e quem sou eu, você tem que tomar posse. Você tem que determinar aquilo que Deus colocou na tua vida. Vai como autoridade, vai como alguém que é ministro do Senhor, é aquele que leva as boas novas de Deus, é aquele que põe as mãos sobre os enfermos e eles serão curados, é aqueles que estarão restaurando vidas, é aqueles que estarão levando palavras do Senhor, e onde famílias serão curadas. Meu time está no leito de morte, determinado pelos médicos, mas a última palavra vem do Senhor. É assim que eu creio, e assim que eu recebo da parte de Deus. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas ele aceitou a Jesus. A família da parte da minha tia lá, todos eles reconheceram o poder de Deus. Amém. E isso não quer dizer que eu sou melhor do que ninguém, além daqueles que estavam ali. Muito pelo contrário, irmãos. Eu estava ali debaixo de uma autoridade. Eu sabia quem é que tinha me enviado. Aleluia! E as coisas com Deus não acontecem por acaso. Eu estou saindo do trabalho para ir para um lugar, acontece uma cirurgia onde eu tenho que ir. Ué, foi Deus que me enviou. Amém? Amém? Aleluia! E com tudo isso que José, voltando, José passou, ele, aos poucos, ele foi mostrando quem ele era. José nunca deixou de acreditar nos planos de Deus para ele. Mas em todo tempo ele tinha uma convicção de que o melhor de Deus ainda estava por vir. Mesmo passando por tudo isso, mesmo passando por dificuldade, por ser vendido como escravo, ter, ido para a casa de Potifar, e ali na prisão da casa de Potifar, ele foi para uma prisão por uma acusação de que ele não foi sobre a vida dele, ele não cometeu aquele adultério, mas através de uma palavra enviada por alguém que queria destruir a vida dele, por ele não ter cedido à vontade do mundo e ter cumprido com a vontade de Deus, o que aconteceu? Ele foi preso. E ali na própria prisão ele se destacou como alguém diferente. E você é isso. Você é diferente das coisas do mundo. Amém. No seu trabalho, na escola, na faculdade. Se você tem uma empresa, você tem que fazer a diferença. Você é diferente, irmão. Você não é igual às coisas que estão aí no mundo. Você não é igual às coisas que as pessoas declaram sobre a tua vida. Você é aquele diferente das coisas do mundo, porque você tem uma palavra de Deus sobre a tua vida. Amém. Você tem uma palavra de autoridade. O eu sou te enviou para as coisas maiores. Amém? Amém. Juan, abre lá em Gênesis 41, 8.
mandou chamar todos os magos e os sábios do Egito. Ele contou os sonhos, mas ninguém foi capaz de interpretá-los. Eita, pode passar. Certa vez o faraó ficou irado com 2 dos seus servos e mandou prender, junto com o chefe dos padeiros, na casa do capitão da guarda. Pula para o 14. O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. Vocês lembram que eu falei que ele foi preso? Ele foi para a casa de Potifar. Ele recebeu uma calúnia sobre a vida dele, uma acusação sobre a vida dele e foi preso. Isso tudo já era planejado por Deus. Tudo Deus já tinha traçado para que ele chegasse nesse momento. Passa para o 16, né? Respondeu José: isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. José tinha uma autoridade, ele tinha uma palavra, ele era tão sábio que ele sabia que tudo aquilo que estava diante dele não era ele que fazia, tudo provém de Deus. Toda a sua sabedoria, toda a sua maneira de revelar sonhos, sabe, o dom que Deus deu a ele de revelação, não era ele. Ele declarou para Faraó: não sou eu, é Deus que conduz. E é assim que nós devemos ser, irmãos. Deus que conduz em tudo. Deus dá a revelação a você. Deus, ele te dá autoridade para fazer coisas grandes. Mas quando você deixa o ego tomar conta da tua vida, com certeza isso vai parar. A tua vida só está fadada ao fracasso quando você traz o eu primeiro. Quem tem que ser primeiro na nossa vida? É Deus. Aqui vemos o quanto José foi usado por Deus em sua sabedoria. E em nenhum momento vemos que ele murmurou, muito pelo contrário, né? Ele, todo o tempo, ele declarava: tudo aquilo que ele estava fazendo era Deus, tudo aquilo que ele movia era Deus, tudo aquilo que ele cuidava era Deus, tudo aquilo que ele fazia de diferente, Deus estava no comando. Então José, ele era alguém diferente. Ele não era aquele homem aquele rapaz que chegava nos lugares com arrogância, sabe, uma autoridade da própria pessoa. Muito pelo contrário, quando ele foi vendido como escravo ele se destacou. E aí ele foi vendido, foi cuidar da casa do seu senhor, e aí ele se destacou. Ele foi preso. Lá na cadeia, o carcereiro viu que ele era um homem de confiança, por ele ser diferente, ele ter sido, sabe, ter se destacado no meio de muitos. Começou a tomar conta, sabe, fez uma faxina, organizou todas as coisas, colocou tudo no lugar, porque ele sabia que ele era um homem diferente, porque ele sabia quem é que estava com ele, ele sabia quem é que conduzia a sua vida. Então, não adianta a gente chegar aqui, há pouco tempo, nós tendo uma reunião com o pastor falou: prepara, vocês vão estar ministrando, ou dar oportunidade para vocês trazer uma palavra. Em nenhum momento no nosso meio houve soberba, porque vou ministrar no domingo, eu sou melhor do que os irmãos. Muito pelo contrário. Isso é ter entendimento do chamado. O próprio Felipe disse: quem diria? E você pode ver que todos que Deus levantou na Bíblia, José, Moisés, Josué. Moisés era um homem gado. O faraó deu uma ordem para matar todas as crianças. E aí a mãe dele foi lá e jogou ele no rio. Deus
foi conduzindo, caiu nas mãos da filha do faraó, e ali ele foi, sabe, criado como alguém ali da realeza, foi, sabe, criado como um príncipe. E Deus foi tratando, até o dia que chegou a hora e falou assim: vai, chegou a tua vez. E assim que eu enxergo a minha vida, eu enxerguei, sabe, quando o pastor falou, chegou a tua vez. Irmãos, eu vou confessar para vocês, não é fácil. O Wilson é pastor, ele sabe, né? A gente pode ministrar 50 vezes, mas toda vez a gente, sabe, dá aquele friozinho na barriga. Mas isso o que é? Medo? Não, é dependência de Deus. A gente mostrando que é Deus que está no controle. Então não se sinta inferior a quem está ao teu lado. Muito pelo contrário. Sabe, escute palavras de sabedoria. Nós estamos tendo um tempo de excelência com o pastor Carlos. Um tempo, sabe, de aprendizado muito grande. E quem foi que enviou ele para a nossa vida? Foi Deus. Eu costumo falar para as pessoas, eu conheci a palavra de Deus em 2006, mas eu vim me converter há 4 anos atrás, quando eu cheguei nessa igreja. Aí eu tive convicção do que é a obra do Senhor, do que é a palavra de Deus. Não estou falando mal de quem esteve ao meu lado, muito pelo contrário, foram homens sábios, homens de Deus, que conduziram a minha vida, sabe, que hoje se eu estou aqui, eu dou glória a Deus pela vida deles. Mas o entendimento, assim, de você estar ali, dentro da obra, dentro da palavra, focado na tua vida, não somente tua vida financeira, mas a tua vida com família, tudo é para Deus. Às vezes eu dou testemunho daquilo que acontece na minha vida, e alguns irmãos falam: nossa, você só fala de você? Ué, eu vou falar de quem? Tem que falar de mim, né? Se eu falar do irmão que está do meu lado, eu estou fazendo fofoca. Né, Gilberto? Então tem que falar de mim. Sabe, antes de conhecer a palavra de Deus, eu tive empregos, trabalhos, assim, que eu ganhei muito bem. Sabe, vivia num status muito legal para as coisas do mundo, onde eu era reconhecido por gente famosa, sabe? Cheguei a trabalhar com gente de muito dinheiro. E o que eu trouxe dessa vida para mim? Além do aprendizado, nada, nem valores, nada, nem as amizades. Porque muitos, para falar para vocês, eu conheci tanta gente que eu andava na rua, parecia político. E muitos, quando eu me converti, viraram a cara para mim. E vou ser bem sincero para vocês, isso é livramento. Tem muita gente que entra na vida da gente para levar a gente para o buraco. Quando vê a gente crescendo, eles não querem ver a gente crescer. Eles querem a gente ver a gente diminuir. Assim como foi os irmãos de José. Quando ele declarou a palavra sobre toda a sua casa, e Deus revelou o sonho para ele, o que aconteceu? Exclusividade. E no final de tudo, o que aconteceu? José ele foi eleito ali através de uma revelação que Deus colocou. Ele foi eleito ali como governador, e tudo aquilo que Deus revelou a ele na vida de Faraó se cumpriu. E aonde os irmãos dele vieram se prostrar? Quando José estava bem e eles passando por dificuldade. Deus vai trazer um tempo de alegria para a tua vida. Deus vai trazer um tempo de prosperidade para a tua vida. E aqueles que te julgaram, vai ser aqueles que vão ajoelhar aos seus pés. E a hora que olhar quem é você, eles não vão entender. Mas você vai declarar: aleluia. Eu sou enviado. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém.
Quero falar sobre a vida de Davi. Davi, ele era um homem de autoridade. Abre lá para mim, Juan, 1 Samuel 17, 26. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Passa lá para o 31. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul. O Ney, diminui o retorno aqui para mim, está dando microfone. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Passa para 32. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Pode passar. Respondeu Saul: você tem condições de lutar contra esse filisteu? Você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparecer um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, pode passar, eu vou atrás dele e dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se virar contra mim, eu pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Segura um pouquinho aí. Quantas vezes você conta para alguém daquilo que Deus fez na tua vida e as pessoas duvidam? Quantas vezes você falou das vitórias que Deus deu para a tua vida e as pessoas duvidaram? Assim foi com Davi. Ninguém acreditou. Você imagina, Davi entrar aqui, vou trazer para nós aqui. Chegar o filho do Wilson aqui e falar assim: ô pai, estava ali passeando ali com o cachorro, veio um pitbull, veio para cima lá da gente, eu matei ele. Você acha que o Wilson ia acreditar no filho dele? Eu falei: Ismael, você está ficando doido? Não, pai. Aí depois veio o Rottweiler. É forte. Ismael, pode me contar mentira, irmão. Você é um menino de Deus, eu estou te ensinando isso. Não. Você acha que o Wilson ia acreditar? Você ia acreditar, Wilson, se ele falar isso para você? Não. Você acha que o Davi chegando lá, pequenininho, franzinho, o povo olhou para ele, eu imagino a tiração de sarro que foi, né? Meu Deus. Pode seguir. Teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou o exército de Deus vivo. Pode passar. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. O Wilson não acreditaria se o Ismael falasse, mas se o Ismael chegasse para ele e falasse assim: não, o Senhor que me livrou, aí ele com certeza ia acreditar. Aleluia. Fala assim: pai, Deus estava comigo ali, Deus me livrou da boca do urso, das garras do leão. Certeza que ele ia acreditar. Amém? Amém. Vemos aqui que Davi em nenhum momento fraquejou ou deixou que as palavras do seu inimigo o parasse ele, e foi confiante em tudo. Ele, Davi, sabia do que Deus era capaz de fazer através de sua vida e mostrar para todos quem era o seu Deus, quem determinava as coisas na sua vida. Ele sabia que não era capaz de derrotar Golias, mas só na convicção de que Deus era com ele o tempo todo. Talvez você não se dê conta de que sua vitória, muitas vezes, em sua maioria, não será só sua. Você tem convicção de que Deus vai trazer a vitória na tua vida
E essa vitória da tua vida não será só sua. Ela vai respingar na vida de alguém. Eu tive o prazer de trazer a palavra de Deus para os meus pais. Meu pai, quando ele se batizou, aí o pastor Joaci que batizou ele, falou: Sr. Cláudio, o senhor crê em Deus? Aí ele falou: eu creio. Eu creio porque eu vi a mudança na vida do meu filho. Quantas palavras de maldição eu recebi? Quantas palavras de que, sabe, as pessoas chegavam para minha mãe: qualquer dia você vai ter a notícia que seu filho, você vai encontrar seu filho morto. Eu trabalhava de segurança. Não era boa coisa não, irmãos. Não era boa coisa não. Então eu tinha prazer em prejudicar a vida dos outros. Mas Deus me resgatou. E quando eu entendi a palavra de Deus na minha vida, eu tive convicção de que o eu sou me enviou a fazer coisas maiores. E eu não vou ficar me prolongando em algumas coisas, mas eu tive uma experiência com Deus sobre a autoridade. Eu estou falando aqui sobre Davi, ele ser um homem de autoridade, expulsando o demônio de uma moça. E aí eu, lá orando, tive a percepção do Espírito de que ela estava endemoniada, levei ela para um outro canto, e aí orando por ela, aí falei para ela caiu, eu falei: não, você não vai dar show não, levanta, abre os seus olhos e olha para mim. Aí ela com aquela voz, né, que não era dela: eu não consigo. Em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, eu determino agora: levanta e olha para mim. A voz dela mudou na hora. Ela falou: eu não consigo. Eu falei: por que você não consegue? Porque tem uma luz muito forte sobre você. Irmãos, isso marcou a minha vida. Aí, fala para vocês. Aí eu me enchi. Falei: agora. Sabe, tomei de autoridade mais ainda. Expulsei. Momentaneamente, a vida daquela moça mudou. Mas por que eu falo momentaneamente? Porque ela não quis mais a presença de Deus. Eu e a Adriana tivemos um tempo cuidando dessa família, cuidando dessa casa. Alguns estão no caminho de Deus, outros não. Mas você fala: aqueles que estão no caminho de Deus, que souberam e entenderam aquilo que Deus tinha para a vida deles, estão bem hoje? Estão muito bem. E aqueles que se afastaram? Irmãos, dá dó. Dá dó. Aquela moça, naquele momento, ela estava grávida. Hoje quem cuida da criança é a avó. Porque ela está perdida no mundo. Ela, com 15 anos de idade, foi amaziada. E, sabe, eu olhava aquela situação e às vezes eu vejo que eles moram perto do meu trabalho. Eu vejo algumas vezes, oh meu Deus. Sabe, uma outra moça também que a gente ajudou a cuidar, ajudou a circular. Esse dia atrás eu vi ela vendendo bala no farol. Tem casa própria, tem casa de aluguel e não prospera. Se afastou do caminho de Deus, mas quando estava no caminho do Senhor, prosperava, tinha uma vida boa, tinha um emprego bom. Aí muitas vezes alguns irmãos recebem uma bênção de Deus, recebem algo maravilhoso da parte de Deus e se afasta. E o que é isso? É não dar, sabe, a devida confiança, o devido valor nas coisas de Deus. E todos esses homens que eu falei aqui, eles sabiam quem os enviou, quem é que tinha, sabe, dado uma palavra de autoridade sobre a vida deles. Amém. E assim como na sua família, eu creio que você deseja que todos da sua casa estejam aqui
um dia louvando, glorificando, sabe, pulando de alegria na presença de Deus, eu creio que você deseja isso no teu coração, e isso vai se cumprir. Mas é tudo no tempo de Deus, tudo na vontade dele. Mas, contudo, se as pessoas não quiserem, Deus não vai fazer. Porque você precisa abrir o coração para Deus receber, para Deus te receber, e você receber a Deus. Agora, se você não quiser, todos que aqui estão, abriram seu coração, receberam o Espírito Santo de Deus, receberam a palavra, receberam a autoridade, estão aqui porque amam a Deus, amam fazer a vontade do nosso Deus. E para finalizar, vimos que todos esses homens sabiam quem eles eram diante das suas adversidades, que o Eu Sou os enviou, e todos eles se mostrou ser dependente em tudo. Em todo momento buscavam em Deus todas as suas respostas à estratégia. Moisés, quando precisava de alguma direção, o que queria fazer? Ele ia lá orar, ele ia lá buscar, e Deus ia lá e mostrava para ele o que ele tinha que fazer, qual que era o caminho a ser seguido. E na Bíblia a gente viu, quantas vezes a gente viu que Moisés foi derrotado? Nenhuma. Nenhuma vez. É verdade. Josué, quando ele recebeu, ele viu que não era capaz, que ele não tinha capacidade de estar ali. E realmente, nós não somos capazes de nada. Mas quem nos capacita é o Espírito Santo de Deus. Ele é que nos capacita. É debaixo dessa autoridade que você tem que tomar posse dessa palavra e fazer cumprir com o teu chamado, fazer cumprir com as promessas de Deus na tua vida. Amém? Amém. E aí nós vemos lá também na vida de José. José, que toda vez que era açoitado, que tinha uma palavra de maldição, levavam ele para o cativeiro, o que ele fazia? Ele buscava em Deus. Todos esses homens, eles oravam. Davi é a mesma coisa. Davi teve um momento de fraqueza, ele pecou, ele não fez aquilo que agradava o coração de Deus, mas Deus deixou de fazer as coisas na vida dele? Não. E Davi orou pedindo para Deus, Deus podia tirar tudo da vida dele, menos a sua presença. Em todo o tempo Davi foi vitorioso. Em todo o tempo Davi, ele teve, autoridade sobre tudo aquilo que ele colocou as mãos. E eu quero declarar sobre a tua vida. Amém. Tudo aquilo que você declarar e colocar as mãos, prosperará. Amém. Amém. Sobre a autoridade do nome de Jesus, daquele que o Eu Sou me enviou, eu quero declarar que todos os seus sonhos, todos os desejos do seu coração vão se cumprir. Amém. Aí eu quero fazer uma pergunta para você. Tudo aquilo que Deus fez na vida desses homens, Ele não fez no oculto, Ele fez em público. Você sabe me dizer por quê? Você sabe me dizer por que Deus, tudo aquilo que Ele fazia em público? Sabe por quê, irmãos? No caso de Davi, que venceu Golias na frente de todo o exército. Você imagina se fosse num lugar que só tinha Davi e Golias. Ele chegasse lá e falasse assim, mesmo que ele estivesse com a cabeça de Golias na mão, eu derrotei Golias. Você acha que o povo ia acreditar? Acreditou quando ele falou que matou um leão e matou um urso? Não. Mas porque Deus usou o improvável. Aleluia. Glória a Deus. Para envergonhar aqueles que se acham melhores. O Moisés foi a mesma coisa. Tudo aquilo, todos os milagres que Deus usava a vida de Moisés para se cumprir, era em público. Era na frente de todo mundo.
Tem uma parte da passagem que Moisés estava indo para um lugar, o povo com sede, chegaram lá no rio, aquele rio com águas amargas, tudo. E Moisés foi lá com galho, colocou e a água se purificou. Você imagina se o povo com sede encontra aquele rio limpinho. Porque o Moisés falou, não, eu pedi para Deus, Deus veio e limpou. Nossa, quem ia acreditar? José recebia tudo da parte de Deus e ele declarava: tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu sou capaz, é porque Deus está na frente, é porque Deus coloca, sabe, eu ali que está presente para fazer, porque tudo vem de Deus, tudo provém do Senhor. Amém. A tua vida tem que ser voltada a Ele, a tua vida tem que ser voltada às coisas de Deus. Sabe, eu abri mão de empregos para ter liberdade financeira. Mas para quê? Para ter um tempo de excelência com Deus. Para estar onde eu estou hoje. E se eu estivesse trabalhando como eu trabalhava antes, andando de carrão, pagando de rico, às vezes eu levava a Adriana e as crianças junto comigo, aí ela falava, hoje é o nosso dia da riqueza. Chegava nos lugares, o povo tratava a gente como se a gente fosse rei. Por conta do quê? Status. Mal sabia que eu era funcionário. Aí a gente comia e bebia, na hora de pagar a conta, cartão BR. E andando em BMW. Aí você via que desfalecia a face daquela pessoa. Sabe? As pessoas estão preocupadas hoje, as pessoas do mundo estão preocupadas em fazer algo para as pessoas para mostrar que elas são melhores. Hoje, as pessoas querem ser influência digital. Influencia a vida de quem? A minha não. Eu participava de alguns eventos onde ensinava eles pilotagem, todas as coisas. E eles, sabe, entravam com aquela, sabe, parecia pombo, Giovanni, parecia pombo. O peitão esticado, achando que eram os melhores, né? Total. Irmãos, eu olhava aquilo, eu já estava convertido. Estava ali, irmãos, vi aquela cena, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? E comecei a orar, Senhor, me tira desse lugar. Isso aqui não é para mim. Sabe, eu não vou deixar o inimigo roubar o meu tempo, não. De excelência contigo. E comecei a orar, até que Deus usou um irmão. É o que eu te falei, às vezes você anda com 10, mas somente um vai te levar para frente. E o menos improvável me mandou uma mensagem: ó, vai ter um culto domingo de manhã, você não quer vir? Eu senti no meu coração, vai. Fui lá, assisti o culto, tive um tempo lá de adoração do Senhor. Na hora de ir embora, ele falou assim: e aí, como estão as coisas? Não, está bem. Ele falou: cara, eu estou vendo nos seus olhos que você não está bem. O que está acontecendo? Eu falei: cara, eu estou orando, pedindo a Deus, você é um homem de Deus, eu vou revelar para você. Eu quero mudar de emprego, não vejo a hora. Eu quero fazer mais a vontade de Deus. Eu quero estar servindo a Deus. Eu falei: cara, mas que emprego bom. Você viaja, você conheceu o Brasil inteiro. Meu Senhor. Eu falei: mas isso não me alegra. Eu não quero mais isso para minha vida. Aí eu desabafei com ele. Aí ele falou assim: manda um currículo. Lá você não vai ganhar o que você ganha, mas manda um currículo que eu vou entregar lá. Aí ele entregou, eu mandei o currículo para ele, ele entregou, passou uma semana. Hoje o que é meu chefe me ligou, falou: vem aqui para a gente conversar tal dia. Eu falei: vou. Aí na empresa que eu trabalhava a gente tinha
tinha sistema de banco de horas, eu falei, ó, preciso desse dia, que eu preciso resolver umas coisas particulares. Então tá bom. Fui fazer a entrevista. A entrevista durou 5 minutos. Eu fiquei 1h30 lá conversando com eles. Deus enviou naquele lugar para fazer a entrevista comigo 2 homens de Deus. 5 minutos foi conversa sobre trabalho. 1h25 minutos foi falando da obra do Senhor. Foi falando daquilo que eu expressando aquilo que eu queria. Por isso que eu queria mudar de emprego. Eles falam, você é gerente de logística dessa empresa. Você quer sair daí para vir trabalhar de motorista aqui? Aí você ganha X, aqui você vai ganhar menos. Não estou preocupado. Quem traz sustento para minha casa é Deus. Não sou eu. E Deus vai me honrar. Deus vai suprir todas as minhas dificuldades. E ele falou, então tá bom. Dia 7 de novembro você começa. Fez 1 ano agora. Irmãos, o que eu ganhava lá, hoje eu estou ganhando. Até mais. Estou trabalhando mais? Não. Estou que nem o Gabriel. Às 10 da meia-dia, né, Gabriel? Irmãos, eu entro às 7 da manhã e saio às 4 da tarde. Se eu passo desse horário, é hora extra. Eu passo se eu quiser. Eles perguntam para mim, e aí, como está hoje? Tem compromisso? Consegue ajudar a gente? Eu falo, não, hoje eu não vou compromisso na igreja. Então fica tranquilo. Mas quando eu falo, não, pode ficar tranquilo que eu estou aí. Então, uma via de mão dupla, irmãos. Eu ajudo eles, eles me ajudam. E eles sabem que a prioridade na minha vida é a obra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Eles sabem que tudo aquilo que eu faço é para honrar Deus. E não é soberbo que eu vou falar para vocês. Quem trabalha na área da saúde sabe o quanto é difícil você fazer as coisas. E de vez em quando eu mando para alguns irmãos alguns instrumentos de cirurgia de coluna, manda foto, lá aqui, ó, uns parafusos desse tamanho assim. Hoje, se eu não sou o melhor representante ali, e eu falo representante porque nós somos motoristas e apresentamos a cirurgia lá em cada local, cada setor do hospital. Que é a engenharia clínica, o centro de esterilização e o centro onde recebe os encarnados. Então são 3 locais que nós entregamos o material. E aí eles colocaram eu para trabalhar nesse horário das 7, porque eu parei de entregar a cirurgia e hoje é só retiro. Aquilo que o médico já fez a cirurgia vai devolver para a empresa. Porque aí tem que colocar os gastos daquilo que o médico usou. E aí eu falei, me coloca para trabalhar às 9 da manhã, às 18. Não, a gente quer manter você às 7, porque você é o melhor motorista que a gente confia aqui. Isso não é soberbo, isso é honrar Deus. Porque se foi Deus que me colocou lá, eu tenho que fazer o melhor para Ele. Amém. Não é melhor para a empresa, não é melhor para o meu chefe, não, é para Deus. A gente tem que se destacar. Ali há um tempo atrás, eu tive uma célula lá dentro. Nós fizemos uma célula lá dentro durante um tempo. Aí depois mudou a chefia, mudou algumas coisas, teve umas trocas de horário, nós não conseguimos mais fazer. Mas em um tempo de excelência, eu levei a palavra de Deus lá para dentro. Inclusive, das pessoas que fazem parte da diretoria lá, se converteu por causa de mim. Não, teve outras pessoas também que falaram de Deus para ele. Mas quando ele se batizou, se converteu, hoje está uma bênção na obra do Senhor, o que ele falou para mim? Obrigado por você ter tido, sabe, disposição de falar de Deus na minha vida. Você foi um daqueles outros que estavam aqui, falando de Deus para mim. É você fazer a diferença. É você fazer que nem Moisés fez. É você fazer que nem Josué fez. Que nem José, que nem Davi fez. Em todo o tempo. Mas tem um que é superior a tudo e a todos. Que é Jesus. Aleluia.
Ele era superior a qualquer outra coisa. E ele somente uma palavra, ele revelava, sabe, o seu poder em autoridade. Toda vez que Jesus ia fazer algum milagre, o que ele falava? Eu vos digo, levanta e anda. Eu vos digo, vai até tua casa que tua filha foi curada. Então ele tinha uma palavra de autoridade. Ele podia muito bem, Jesus, ele podia muito bem fazer muitas coisas no culto, mas em todo momento ele fazia no meio do público para quê? Que muitos apontavam o dedo para Jesus e diziam que ele não era filho de Deus. E ele comprou pelos seus pecados, pelos meus pecados, e ele teve uma morte de cruz. Aleluia! E mais uma vez, a morte de cruz foi em meio ao público. Jesus podia ter sido crucificado, podia ter sido morto. Ali, o povo poderia ter levado ele ali, o comando poderia ter levado ele ali para uma caverna e ter matado Jesus. Quem acreditaria? Depois do terceiro dia ele ressuscitou. Quem acreditaria que Jesus teria ressuscitado? Ninguém. Por isso que tudo aquilo que Deus faz na tua vida é em público, porque Ele quer te honrar. Amém. Ele quer te usar, porque Ele quer fazer da tua vida como Ele fez na vida de muitos. Então, se atente às coisas de Deus para a tua vida. Amém. Se atente àquilo que Deus quer te usar. Muitas vezes você passa na rua e ali tem alguém precisando de uma palavra, até mesmo está indo para um local onde está tentando suicídio, vai tentar o suicídio, vai tentar, sabe, fazer algo que não é bênção para a vida dessa pessoa. Aí você passa por despercebido, por falta de intimidade com Deus, irmãos. Busca isso na tua vida o tempo todo, intimidade com o Senhor. Porque se você quer ter autoridade diante de Deus, se você quiser ter autoridade diante das suas adversidades, se você quiser ter autoridade, ser usado por Deus de uma maneira diferente, tenha intimidade com Ele, tenha intimidade com o Senhor, tenha intimidade buscando em solitude, orando, buscando, levando a palavra do Senhor. Glória a Deus. Então, em todo tempo, irmãos, busque ao Senhor. Aleluia. Todas as suas respostas. Amém? Amém. Queria chamar um grupo de louvor. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí eu quero fazer essa pergunta para você. Quem é você? Faça essa pergunta para si mesmo. Quem sou eu? Sabe? Se coloque de pé para a gente estar orando. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Você ser humilde não é você ser fracassado. Você ter humildade não é você ser uma pessoa menor. Humildade não tem nada a ver com autoridade. E não é soberba nenhuma você dizer que é diferente. Porque você é. Aleluia. Amém. E Deus não te chamou para ser mais um na multidão. Deus te chamou para ser diferente, para fazer a vontade dEle, para cumprir o chamado dEle. Nós todos temos um propósito diante do Senhor. E qual é o seu? Você já se perguntou? Você já perguntou para Deus: quem sou eu? Você já tem essa resposta? Você tem convicção de que o Eu Sou te enviou para fazer coisas grandes na tua vida? Para fazer coisas maiores na tua vida? Não somente na tua vida, irmão, na vida de muitos que estão precisando hoje de uma palavra. O mundo hoje está perdido, muito mais do que antigamente. O amor de muitos se esfriaram. Poucos
poucos dão importância para as coisas de Deus. E você é um privilegiado de estar aqui hoje. Amém. Assim como eu sou. Amém. Glória a Deus. E esse privilégio eu não abro a mão com ninguém. Não divido com ninguém. Deus não divide a glória dele com ninguém. Porque ele vai dividir você que é filho dele. Ele não quer dividir a tua vida com o mundo. Ele quer ter você 100%. Ele quer ter a tua vida. Ele quer ter você, irmão. Amém. Glória a Deus. Amém? Começa a orar. Começa a declarar na tua vida. Começa a pergunta para você mesmo. Quem sou eu? Quem sou eu? E pede para o Senhor te dar essa resposta. Fala com Deus nessa noite.